Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Nando Silvestre, aqui do canal Unificar. Pessoal, Deus e o desencarne. E agora? Muita gente já ouviu aquele fato de que não, Deus chamou ele, tá na hora, vem pra cá. E a pessoa desencarnou. Não porque a pessoa morreu, fala não, porque Deus chegou no limite. O outro bate o carro e morre, não, porque Deus veio buscar. Quantas vezes a gente já ouviu esse termo? Quantas vezes a gente já ouviu esse tipo de coisa, né? Mas é interessante a gente chegar a ponto de conversar que é assim, muitas das vezes, às vezes a gente pensa assim, muita gente tem aquela coisa, ó, fica com aquela coisa assim de que Deus ceifa as vidas, né? Isso é muito interessante. Só que assim, é importante lembrar que se temos liberdade para fazer o que queremos, dentro do nosso livre-arbítrio. Quando eu uso esse termo, que fazemos o que queremos dentro do nosso livre-arbítrio, significa que o livre-arbítrio é como se ele fosse um mapa. Vamos pôr assim, esse acho que foi o maior exemplo que me veio aqui, e eu, graças a Deus, né, graças aos nossos irmãos aqui, que vai ser bom para explicar. O livre-arbítrio é como se ele fosse um mapa. Toda vez que você decide encarnar, toda vez que você decide sair da pátria espiritual para a Terra, para uma missão de aprendizado, para uma missão de ajuda, para uma missão de socorro, para uma missão de criação, tá? Você, juntamente com os outros irmãos, planejam essa vida de 0 a 10. E não fica um fio de cabelo fora disso. Então é assim, vamos supor, eu quero reencarnar para mim me melhorar, porque, poxa, na minha vida passada eu fui, né, eu consegui todos os excessos, consegui todos os problemas, consegui tudo que era de negativo para minha vida. Então nessa vida eu quero arrumar. Então eu planejo assim, olha, eu gostaria, porque assim, vai ser muito difícil se eu cair pro lado de lá como uma criança rica, uma criança que tem tudo, né? Então, vai ser muito difícil se eu tiver isso. Então, eu preciso um pouco mais de prova para que eu possa, né, aprender assim. Então, eu escolho vir para a Terra como uma criança com algumas necessidades, né? Uma dificuldade de ter um brinquedo, uma dificuldade com meus pais, porque os meus pais são meio assim distantes de mim, né? Com uma dificuldade de tudo, até de alimentação. Então eu cresço dentro desse círculo, né? Mas ainda lá eu escolho não me desviar, porque o meu foco é endireitar em relação aos problemas que eu tive, né? Qual foram os problemas que eu tive? Eu fui um drogado, eu fui bêbado, eu fui, né? Fazia todos os excessos, né? Então eu escolho, na realidade, seguir um caminho de aprendizado. Mas esse caminho de aprendizado ele vai acontecer dentro da humildade, dentro da simplicidade, que é um caminho muito bacana. Então, e eu escolho que com X anos eu deva voltar para a pátria espiritual. E tá tudo certo. Então eu pego esse mapa, né? Esse mapa de encarnação. E esse mapa de encarnação ele vira o meu livre-arbítrio. Eu posso decidir o que eu quiser dentro disso. Fora disso, eu posso tentar fazer o que eu quiser. Eu não vou conseguir. Porque não tem nada a ver com o meu mapa de encarnação, com o meu mapa de livre-arbítrio. Então, assim, né? Muitas das vezes até você mesmo está assistindo o vídeo, até uma outra pessoa já falou para você, eu tento fazer isso 499 vezes, eu não consigo. Eu tento, eu falo assim, não, eu chego ali, alguma coisa acontece que não me deixa ir avante. Por quê? Porque isso está fora, está um pouco fora, ou está
é fora do tempo de você conseguir algo, tá? Então isso é muito importante de se entender, né? E aí quando chega o momento, poxa, você cumpriu ali a sua missão, agora está na hora de você voltar para o plano espiritual. Está na hora de você voltar de novo a ser espírito e em aglomerar de novo, novamente, todas as suas centenas de consciências que você teve, como Pedro, João, Maria, sei lá, Jaime, não importa, né? Não importa. Mas vai chegar uma hora que você, no plano espiritual, todas essas suas consciências voltam a si. Tem coisas que você não vai precisar lembrar, porque não vai fazer diferença. Mas a maior parte, que é o conhecimento, que é a sua ascensão como ser sagrado que você é, isso vai se manter, tá? Então, com esse vídeo, gente, eu quero explicar uma coisa muito importante. Não é que Deus chegou ali e, ó, filho, vem aqui. Ele chegou lá, pegou aqui, o filho tá andando ali embaixo, ele... né, arrancou a vida do filho. Não, é simplesmente assim. Chegou o momento de sua passagem, né? Isso estava no seu mapa de encarnação, isso estava no seu mapa de livre-arbítrio. Então, assim, mas, poxa, então quer dizer que eu posso decidir não voltar? Não, você assinou isso antes. Isso tem um impacto, né? Tem um impacto. Então, você precisa voltar na hora certa, tá? E isso não significa que é Deus que tira a sua vida. Simplesmente é um processo, tá? É um processo. Eu escolhi essa forma. Eu escolhi essa questão, né? Então, no meu mapa encarnacionista, eu devo voltar ao mundo espiritual com 67 anos. E assim será. Mas como eu vou voltar? Da forma que eu escolhi, né? Por exemplo, vamos supor que na época eu fui aquele tipo de pessoa que queimei muitos cristãos. E isso foi assim, até repercutiu bem por conta do edifício Joelma, que morreu muita gente, né? Desencarnou muita gente queimado. Muitos estudiosos, até outros espíritas, disseram que nessa época, esses que morreram queimados foram os mesmos que queimaram muitos cristãos na época. Então eles escolheram desencarnar novamente dessa maneira, né? Então, gente, esse vídeo é só para ensinar, assim, para mostrar para vocês que não é exatamente assim. Não é Deus que tira a nossa vida, mas sim nós que assinamos ali, tá? Tudo está dentro do nosso livre-arbítrio. Então, assim, é muito melhor que todos vocês passem isso com consciência para passar melhor, tá? Para não ficar com aquela coisa, com aquela cobrança em cima de Deus, de tudo que dá errado na sua vida, a culpa é de Deus. Não, a culpa é sua, foi um livre-arbítrio que você escolheu, irmão. Assim como eu escolhi, o outro escolheu, e tá tudo certo. Isso vai fazer parte da nossa criação, isso vai fazer parte de quem nós somos em essência, tá? Então eu peço a todos vocês, tá? Dá aí um like bonito, compartilhe esse vídeo, né? E comenta, vamos comentar, porque assim, eu gosto de fazer vídeos curtos, eu não gosto de estender tanto um assunto. Por quê? Para que nós possamos ter campos de discussão novamente, né? Então, fique aqui para vocês as minhas considerações, que Deus abençoe a vida de todos vocês e axé!